Tá perdendo tempo estudando esse negócio de inovação pra quê? Isso é coisa de empresa grande, de tecnologia. Corta essa! Aqui é a professora Aline e essa é a nossa sétima edição de Empreendedorismo e Inovação. O tema de hoje é gestão da inovação e nós já vamos começar desmistificando algumas coisas. Inovação não é sinônimo de tecnologia. Embora atualmente a gente ouça falar e tenha acesso a diversas inovações do meio tecnológico, a inovação não se restringe só a esse mercado. A gente pode ter inovação nos mais diversos segmentos. Inovação não é superpoder e nem restrita a gênios super criativos. Inovação também não se restringe a pessoas com características e diferenciais especiais que se destaca pela criatividade perante a grande maioria da população e etc. Quase uma imagem de um super-herói que as pessoas costumam relacionar ao inovador. Na verdade, a inovação pode ser feita por qualquer um de nós. E às vezes a gente até está inovando, mas não sabe disso. Inovação não é questão de sorte. O processo de inovação costuma envolver bastante estudo, pesquisa, trabalho, mas como a maioria das pessoas só vai ter acesso a esse resultado lá no final, ela costuma ser erroneamente relacionada ao fator sorte. Fato é que, embora ao longo desse processo possa até ter algum elemento de sorte envolvido, a sorte não é preponderante para que a gente tenha bons resultados relacionados a essa inovação. Esses bons resultados vão ser muito mais fruto de todo o trabalho, empenho e dedicação que foi colocado ali ao longo do processo. Inovação não é só para grandes empresas. A inovação também costuma ser relacionada a algo muito grandioso, que depende de muito dinheiro, muita estrutura, muita gente. E isso acaba fazendo com que algumas pessoas acreditem que inovação é coisa de empresa grande. E, na verdade, a inovação pode ser feita por toda e qualquer pessoa, de empresas de qualquer porte, desde o microempreendedor individual até as grandes corporações. Também depende do segmento de atuação. Eu vou mostrar para vocês que a inovação ela pode e deve ser feita por todo mundo. Inovação não é ter que reinventar a roda. A gente não precisa reinventar a roda para fazer inovação. Ou seja, inovação não é só sobre criar algo totalmente novo que ninguém nunca viu. A gente pode propor incrementos, melhorias em coisas que já existem e isso também é fazer inovação. Quer dizer que se eu pegar uma coisa que já existe e melhorar, eu estou fazendo inovação também? É isso mesmo, quando a gente propõe melhorias contínuas em algo que já existe, a gente está realizando a inovação incremental. Como o próprio nome sugere, são pequenas modificações que são realizadas, que têm ali um impacto relevante, mas que não vão mudar de forma significativa ou expressiva a utilização daquele item ou modelo de negócios, mas vão gerar ali, uma alteração, um impacto que é relevante. Pensa, por exemplo, nos novos modelos e versões de celulares que são lançados todos os anos. São propostos ali, algumas pequenas melhorias no toque, na câmera, no processador, mas são melhorias pontuais. Esses são ótimos exemplos de inovação incremental. A gente tem também, mas aí com uma frequência muito menor, inovações que vão mudar drasticamente a forma como produtos e serviços são consumidos no mercado. Nesse caso, essas inovações são chamadas de inovações radicais e elas criam um novo paradigma naquele segmento de atuação, mudando inclusive o modelo de negócio vigente. Pensa, por exemplo, quando a gente saiu do telefone fixo para o telefone móvel, o telefone celular que a gente conhece hoje. Antes, quando alguém falava que ia fazer uma ligação, a gente tinha que ficar em casa esperando. E o telefone móvel trouxe, entre várias outras coisas, a possibilidade de você carregar o aparelho com você para onde você fosse. Olha, depois disso, quantas mudanças e novos paradigmas o telefone celular trouxe para o mercado. Isso é considerada uma mudança radical, sair de um telefone fixo com fio para um telefone móvel sem fio.
Entendi. Então quer dizer que eu posso inovar incrementando um produto ou mudando ele radicalmente. É isso mesmo, mas não existe só a inovação de produto, existem outras formas que a gente pode inovar. Você já sabia disso? Ué, mas se eu não for inovar no produto, eu vou inovar o quê? A inovação de produto talvez seja a mais conhecida, e ela se caracteriza pela alteração significativa de alguma característica funcional desse bem ou desse serviço. Então, pode ser que eu altere ali alguma peça, algum equipamento, algum insumo que vai gerar alguma mudança, seja para um produto totalmente novo ou como uma alteração pontual de melhoria em um produto que já existe. Se eu colocar, por exemplo, um novo material no celular para aumentar a resistência dele a quedas, eu estou fazendo uma inovação de produto. O que muita gente talvez não saiba é que, além da inovação de produto, a gente tem ainda outras formas de inovação, como a inovação de processo. Nesse caso, o método de produção ou de distribuição é significativamente alterado. A gente mexe, portanto, na forma de produzir ou de distribuir e o resultado final, o produto, ele permanece inalterado. Seguindo na linha dos celulares, então imagina, por exemplo, que eu investi num maquinário para poder automatizar o processo de produção, que antes era manual. Então, nesse caso, ao invés de mexer no resultado final, no produto celular, eu estou mexendo no processo pela qual ele é fabricado, e por isso essa inovação é chamada inovação de processo. A gente tem ainda a inovação organizacional. Nesse caso, eu não vou mexer nem no meu produto, nem do processo de produção dele, mas sim vou implantar um novo modelo ou método de gestão na minha empresa. Por exemplo, pode ser um novo modelo de negócios, pode ser uma mudança na gestão financeira, pode ser uma mudança na gestão de desempenho, de capacitação, de avaliação, de treinamento de pessoal, enfim, alguma mudança que vai mexer na estrutura da minha empresa e na forma como eu vou geri-la. Eu posso criar, por exemplo, um programa de saúde e segurança no trabalho, visando diminuir o risco de acidentes e também promover a melhoria da qualidade de vida dos meus colaboradores. Essa é considerada uma inovação organizacional. A gente tem, por fim, as inovações de marketing, que se referem à relação que a gente tem com o nosso cliente. Tanto no sentido da gente aprimorar o nosso entendimento do comportamento do público, mas também de aprimorar nossa comunicação com eles. Mudança, por exemplo, no design, mudanças também que vêm para aprimorar o estudo do comportamento desses consumidores, mudanças na forma como eu vou fazer a promoção, a divulgação dos meus produtos, estratégias relacionadas à precificação ou à fidelização de clientes, são inovações de marketing. Reparem, portanto, que se eu crio uma nova embalagem para o meu celular, eu não estou mexendo nem no produto, nem no processo como ele é feito e também não estou mexendo na gestão da minha empresa. Eu só estou mudando a forma de comunicação visual com o meu público, a embalagem. Portanto, essa é uma inovação de marketing. Viu só quantas possibilidades para inovação a gente tem? E como inovação não é uma coisa tão complicada como inicialmente pode parecer? E é importante a gente considerar que, para além do prestígio de ser uma empresa inovadora, a inovação ela também traz vantagens competitivas muito importantes para as empresas, tanto no médio como no longo prazo, além de contribuir para a competitividade e sustentabilidade dela no mercado. Por isso, a gente precisa cada vez mais estimular as empresas e as pessoas a serem inovadoras. Da mesma forma, países inovadores também tendem a contribuir muito com benefícios significativos para a melhoria da qualidade de vida da sua população. Por isso, a inovação pode e deve fazer parte da vida de todos nós. Eu conheço o fulano lá que inventa um tanto de coisa, vou contar dessa aula para ele. Inovação ou invenção? Você sabe a diferença? Antes da gente encerrar, a gente precisa diferenciar invenção da inovação. A inovação, ela pressupõe 3 pilares fundamentais. O primeiro deles, que você propõe uma nova solução, ou seja, o desenvolvimento de uma ideia ou de um conceito para melhoria radical ou incremental. E até aqui a inovação e a invenção caminham próximos. Mas você já reparou que inovação carrega ação no seu nome? Pois é,
A inovação, ela pressupõe a ação, ou seja, a mobilização de recursos, esforços, de energia, para que essa ideia, esse conceito, efetivamente saia do papel e comece a se materializar. Materializada a minha ideia, eu preciso agora gerar um resultado impactante. Esse é um elemento obrigatório para que eu considere algo como uma inovação. Então, eu preciso fazer com que essa materialização chegue ao mercado, chegue às pessoas, chegue às empresas, mexa com o mercado e me gere um resultado. Esse resultado impactante, muito comumente, é o lucro, mas pode também estar relacionado a outros tipos de impacto, como o impacto social, o impacto ambiental. O importante é que, por meio da minha ação, eu consiga chegar até as pessoas e modificar, mexer ali com a estrutura do mercado, seja de uma maneira radical ou incremental. Inovar é, portanto, criar e colocar em ação uma nova solução que vai impactar o mercado. Você se lembra de alguma inovação que você tenha gerado? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que tenha gostado. Até a nossa próxima lição!